Vamos ler apenas um versículo, Salmo 37, o versículo 11. Nosso tema, melhores pessoas. E hoje nós vamos voltar um pouquinho, depois de alguns tempos de estudo da Páscoa, das mensagens a respeito da ressurreição. Nós vamos voltar um pouquinho no nosso tema, que em algumas oportunidades vamos falar sobre algumas características de uma pessoa que podemos chamar de uma melhor pessoa. E aqui então, no caso, melhores pessoas são pessoas mansas, pessoas mansas. Eu vou ler este versículo, apenas um versículo, Salmo 37, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento de culto, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, em tudo, ó Pai, sermos agradecidos ao Senhor. Também te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça melhores, que o Senhor transforme o nosso coração, transforme a nossa vida. Queremos ser pessoas melhores, podemos ser pessoas melhores se formos guiados pelo Teu Espírito Santo, se buscarmos ao Senhor, ó Deus. E que mais uma vez nessa noite o Senhor fale conosco, colocando, ó Pai, na nossa vida esse desejo de buscar a mansidão, que é um fruto do Espírito, que devemos todos nós buscar e testemunhar através das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje ela é muito simples, mas ela é muito importante e também difícil de ser aplicada. As melhores pessoas são pessoas que buscam dia a dia aprender os caminhos do Senhor. Lá no Salmo 90, o verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E se nós pensarmos bem, contar os dias exige de nós perseverança, persistência. E para que nós sejamos persistentes, nós temos que ser pacientes. E aí entra a mansidão. Através do autocontrole, da mansidão, nós vamos seguir os nossos dias e nós vamos nos tornar melhores pessoas. Quando a gente ouve essa frase, melhores pessoas, uma frase, poderíamos dizer que ela pode ser um pouco sem sentido se ela não tiver uma definição correta. O que é ser melhor? Sabe quando alguém chega para você e pergunta: você está bem? E a gente pensa, o que essa pessoa está perguntando? Bem do quê, Quando fala se está tudo bem, aí é mais difícil ainda, porque tudo é muito, Quando a gente fala de melhores pessoas, a definição que nós estamos trazendo aqui nesses dias é exatamente melhores no sentido de vivermos conforme a palavra de Deus nos ensina. Melhores, não melhores do que o outro, não melhores em alguma característica específica, mas melhores no sentido de sermos aquelas pessoas que vão, digamos assim, se superando, crescendo à medida da própria vida. Nós temos essas características que nós podemos desenvolver na nossa vida, o que Deus já nos deu como características positivas e devem ser desenvolvidas. E nós temos também coisas que não são tão agradáveis, tão boas na nossa vida e que nós devemos abandonar, para assim nos tornarmos essas melhores pessoas. Então nós primeiro, falando a respeito de pessoas mansas, eu quero já começar sobre o que não é mansidão, porque pode ficar
uma dúvida aqui, né? O que não é mansidão? Mansidão não é ser insensível, ser apático. Mansidão não é ser uma pessoa sem opinião, sem iniciativa. Ou seja, estamos descrevendo característica de fraqueza. E mansidão não é ser fraco. Uma senhora conta que foi visitar outra e quando a gente vai visitar alguém, às vezes você se oferece para lavar a louça, né? E ela se ofereceu para lavar a louça na casa daquela pessoa. E depois que ela terminou, ela enxugou, ele falou para ela: onde que eu guardo? Aí ela ouviu uma coisa muito estranha. Ela falou: não sei, onde você acha que é melhor guardar? Mas você está na sua casa, você não sabe onde que é melhor guardar a louça? Está perguntando para mim, né? Ou seja, às vezes a gente confunde, né? Aquela pessoa que está pegando fogo e ela está dormindo, né? Aquela pessoa que não responde, aquela pessoa que não se move. Não, isso não é mansidão. A gente pode olhar na Bíblia, né? Várias pessoas chamadas de mansas, mas foram fortes, pessoas foram duras. O próprio Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós podemos pensar em cordeiro como algo manso, algo frágil, mas não. O Senhor Jesus é o leão de Judá também. Ele é o manso e humilde de coração, mas também é aquele que expulsou os cambistas lá do templo. Em Mateus 21, versos 12 e 13, lá diz que, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. É uma descrição de alguém manso, né? É uma descrição de alguém manso, mas é uma descrição de alguém que também toma decisões. Não é alguém indiferente, não é alguém apático. Ele ficou irado, e aí diz que ele derrubou as mesas, cadeiras daqueles que vendiam, e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. Ser manso não é simplesmente ser fraco. E a gente poderia citar vários exemplos, como Moisés, um homem que é chamado de manso, o mais manso de todos os homens. Lá em Números 12, verso 3, diz que Moisés era o varão muito manso, mais do que não reage, como alguém que aceita tudo. Então, o que é mansidão? Mansidão é uma qualidade espiritual. Mansidão é a disposição para ser instruído. Aqui nós temos um texto, Salmo 25, verso 9, que diz: ensina aos mansos o seu caminho. Uma pessoa ensinável é uma pessoa mansa. Nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que querem saber tudo, que não aceitam palpite, que não aceitam conversas. Isso é uma pessoa destemperada. O manso é alguém que está aberto para ouvir. Quando a gente está falando, a gente aprende pouco, né? Até que a gente aprende quando está falando. Mas com certeza, quando você se dispõe a ouvir, você vai aprender alguma coisa. Quando você se dispõe a refletir sobre aquilo que você ouviu, talvez que seja algo diferente da forma que você pensa, você vai aprender. Então, mansidão é prontidão para aprender. E aprender dá a ideia de renunciar às suas próprias noções fixas, aquilo que você acredita ser o correto, mas certo. Aprender, o crivo é a palavra, é a verdade, mas eu tenho que estar disposto a aprender. A gente lembra de uma criança que tem disposição para aprender, para ser corrigido, para ser ajudado. Uma criança, quando quer alguma coisa, ela pergunta para o primeiro adulto que está perto, nem precisa ser parente, amigo, nada. Como que faz isso? Aonde que é aquilo? Eu quero isso. E nós precisamos estar dispostos a aprender, estar dispostos a ouvir as pessoas. Qual o caminho? A passagem de Tiago,
1:21 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você pode mudar aí que parou de funcionar aqui. Tiago 1:21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a mansidão. Repare que é algo que eu preciso, digamos assim, decidir. Eu preciso buscar, eu preciso me vestir dessa mansidão. Tem um outro texto que fala sobre revestir da mansidão. Colossenses 3:12, está um pouco para baixo. Colossenses 3:12 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí eu lembrei da questão de que uma roupa você escolhe qual quer vestir. E vem muito a ver com esta passagem aqui de escolher a mansidão, de buscar a mansidão, de ter essa disposição para ser instruído, Acolhei a mansidão, lá diz, voltando lá ao texto de Tiago 1:21, acolhei. Pense bem, quando você está diante de uma situação que você encontra um conflito com alguém, você tem alguns segundos para escolher, não tem? Ou eu vou falar uma palavra dura, ou eu vou buscar a mansidão. A gente tem esse tempo, e o texto diz: revesti-vos da mansidão. Ao invés de procurar uma palavra, uma resposta dura, pense. Muitas vezes o silêncio vai ser a melhor palavra, a melhor resposta. A gente não precisa entender que a todo momento nós precisamos estar revidando as pessoas. E mais uma vez, não é ser frágil aceitando tudo, mas também não é revidando todas as pessoas, e quantas vezes de forma dura, sem amor. O nosso texto base do ano fala que todos os vossos atos devem ser feitos com amor, em amor. E quantas vezes nós temos essa oportunidade de escolher o que você vai vestir? A mansidão? Ou vai vestir uma palavra dura? Falei há pouco que a mansidão é um fruto do Espírito. Mansidão é uma qualidade espiritual, um fruto do Espírito. E nós precisamos então entender que nós devemos, como cristãos, buscar os frutos do Espírito. Buscar na presença do Senhor. E nós vamos demonstrar realmente a nossa vida de piedade quando nós demonstramos esta em mansidão, colocando na nossa vida essa disposição de aprender a lidar com as coisas. Pense bem, qual é o tipo de atenção nós damos às pessoas, qual é o nosso tipo de tom de voz? E quando se fala aqui de fruto do Espírito, nós exatamente vestindo do fruto do Espírito, vestindo da mansidão, nós vamos dar as melhores respostas. Nós vamos aprender a lidar com as oposições. Geralmente a gente pede para que não exista oposição. Você já saiu de casa e fala que ninguém pegue no meu pé, que ninguém me deixe nervoso, que ninguém fale nada contra mim. Isso não é possível. Em algum momento você vai entrar em desacordo. Alguém vai falar alguma coisa que não te agradou. Então você tem que pedir: Senhor, dá-me mansidão, para que quando alguém vier pisar no meu calo, quando alguém falar alguma coisa que não está de acordo com a forma que eu penso, eu como este fruto do Espírito, revestido da mansidão, eu dei uma boa resposta. Eu fale conforme a vontade do Senhor.
Voltando lá em Sofonias 2:3, aqui diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Repare que a palavra buscai aparece aqui repetidamente. Buscai ao Senhor, depois diz: buscai a mansidão. Os mansos buscam o Senhor, buscam se curvar ao Senhor. Ou seja, a mansidão é algo que tem que ser buscado, que tem que ser algo que tem que ser algo de exercício para nós, para que a gente possa, assim, estar sendo fortalecido. Quantas vezes, irmãos, nós estamos falando de não ser manso em uma situação gravíssima, não. Muitas vezes nós perdemos a paciência porque alguém apagou a luz da cozinha lá e não era para apagar. Aí já vira aquela coisa, né? Quantas vezes brigas no trânsito que a gente vê por aí, né? Como que essa pessoa está brigando no trânsito? Mas às vezes a gente está no trânsito e alguém para na nossa frente e o sinal fica verde, essa pessoa não sai, você já fica desesperado. Vai perder 1 segundo da vida, parece. Quantas vezes nós ficamos bravos? O dia que nós fomos na reunião de oração, na casa da dona Cacilda, é Cacilda mesmo, né? Na ruinha ali. Eu parei o carro, tinha um monte de pedrinha assim, então era uma garagem, mas tinha um monte de pedrinha, não dava para o carro entrar. Eu parei o carro ali. Aí quando eu estava indo para chegar na casa, alguém buzinou. Aí como eu estava bem manso, né, ia dirigir reunião de oração, estava bem preparado, né. Aí eu falei, eu vou ver o que esse sujeito quer, né. Talvez se eu estivesse num outro lugar, eu fazendo de conta que nem eu ouvi, vou ficar parando para a buzina, né. E eu voltei lá. Aí foi um exercício de mansidão, como eu disse, eu já estava manso, então foi até relativamente fácil passar no teste. Eu cheguei para a pessoa e eu falei, oi, você buzinou para mim? Eu quero parar aí. Aí eu falei, parar aí aonde? Aí eu falei assim, mas na garagem? Mas tem essas pedrinhas, não dá para entrar na garagem. Não, eu quero parar aí onde você parou. Aí eu fiquei pensando, né? Será que comprou o lugar? Aí eu falei, tá. Você quer que eu tire o carro? Eu estava muito calmo. Você quer que eu tire o carro? É para tirar. Eu falei, tá bom, vou tirar. Mas aí ele falou, eu moro aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Só que aí o que aconteceu? Se eu tivesse brigado, se eu tivesse feito alguma coisa, ele continuaria firme ali. Mas quando eu falei, tá bom, ele falou, não, então deixa. Eu paro ali mesmo. Aí ficou os dois, não, pode deixar que eu tiro. Não, eu paro, né? Uma bondade. Ou seja, vou resumir a história. Às vezes a gente tem um momento que a gente pode criar uma confusão, ou a gente pode dar um bom testemunho, né? Porque nós podemos assim demonstrar as coisas de forma diferente. Nós precisamos fazer isso. Precisamos dessa qualidade espiritual que é a mansidão. Como nós falamos, revestir da mansidão. Como eleitos de Deus, revestir da mansidão. Agora, pensando para a gente trazer uma palavra de ânimo, de incentivo, de motivação, para que a gente possa realmente ser mais manso. Eu creio que a maior motivação que nós podemos ter está na palavra de Deus. Daqui a pouquinho eu falo. Eu vou contar aqui uma pequena história do Peregrino. No Peregrino tem um personagem chamado Prudência. E a Prudência perguntou para o cristão, na Casa Bela, você consegue lembrar de que maneira seus aborrecimentos são às vezes como que vencidos? Então a Prudência perguntou para o cristão como que o cristão consegue vencer os aborrecimentos. Seus aborrecimentos às vezes como são vencidos? A resposta, sim, consigo, quando eu penso no que vejo na cruz, isso os vencerá. A motivação
para a mansidão é Jesus. É o exemplo de Jesus. A cruz é loucura para o mundo. Nós falamos bastante disso nas semanas que passaram. Como alguém entregar a sua vida para pecadores, para salvar pecadores. Como alguém pode, como Jesus, ser crucificado, xingado, blasfemado e pedir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Quando nós olhamos para Jesus, olhamos para a mansidão nesse sentido, nós temos muito a aprender. Jesus foi menosprezado, rejeitado, ferido, mas ele manteve-se firme. Jesus comeu com Judas, que em breve o trairia, mas também ele se ajoelhou diante dele para lavar os seus pés sujos, vamos dizer assim. Quem de nós, sabendo que estamos na mesa com um traidor, vai permanecer ali, comer com ele, depois vai lavar o pé dele? Nós queremos nem olhar na cara do sujeito, mas nós precisamos aprender com Jesus. Aqui diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus mostra como que os mansos vão herdar a terra, como que os mansos vão viver. E quando nós falamos para que nós sejamos mansos, nós cremos que é o melhor caminho. A palavra mansidão, ela não vem acompanhada: você deve ser manso e você nunca vai conquistar nada. Mas nós lemos lá no Salmo 37:11, foi o primeiro texto que nós lemos, que os mansos herdarão a terra. Eu não ganhei a vaga lá no estacionamento? Nós herdamos, nós conquistamos através da mansidão, não perdemos. E não só conquistamos, mas aqui fala de vida de paz, se deleitarão na abundância de paz. E é isso realmente o que acontece. Quando nós discutimos, quando nós reclamamos, quando nós não amamos, o que acontece com o nosso coração? A gente vai para casa falando: eu venci, e dorme tranquilo? Não, nós ficamos cheios de tristeza, incomodados, quase que dá vontade de voltar e lá falar: me perdoa, eu errei, mas às vezes não falamos. Então os mansos, além de conquista, são pessoas que têm alegria. Isaías 29:19 diz: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Regozijo sobre regozijo no Senhor. Melhores pessoas não são aquelas que têm grandes cargos, não são aquelas que têm grandes habilidades. Melhores pessoas são aquelas que vão buscando realmente características como essas. E essa é muito importante para nós. Vamos fazer esse exercício. Podemos viver melhor essa semana, praticando a mansidão, vestindo a mansidão. Na hora da decisão, eu brigo ou eu quieto, né? Tomamos a decisão correta, em mansidão. Dessa forma, motivados por Jesus, olhando para Jesus, nós vamos dizer: o que é o meu pequeno incidente em comparação com o sofrimento do meu Senhor? O que é esse problema que eu tenho na escola? O que é esse problema que eu tenho com o meu cônjuge? O que é esse problema que eu tenho às vezes com nada, né? Brigando lá com a televisão, com o eletrodoméstico. Tenhamos mais mansidão. Eu sei que é difícil, nós seremos provados mais e mais. E quando você diz: agora eu vou ser manso, é que talvez você seja mais provado ainda. Mas que possamos ser aprovados, que possamos viver nessa mansidão, que é força
como nós vimos. Mansidão é uma característica de força. Tem que ser forte para ser manso, não é frágil. É uma arma poderosa espiritualmente para vencer toda a inimizade. Mansidão vence a inimizade. A humildade vence a inimizade. E que nós possamos assim ter e receber esse convite. Uma última passagem, Mateus 11, 28 e 29, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós de mim. E ele diz: eu sou manso. Vamos aprender com Jesus, ir até Jesus, buscar como Jesus, ser humilde, simples. E aqui diz: vos aliviarei, vos darei descanso, acharei descanso para a vossa alma. Talvez a gente esteja um pouco cansado pelos tantos embates da vida, pelas tantas lutas desnecessárias, lutando contra pessoas, irritado com tantas coisas. A chave para nós pode ser essa: encher do Espírito, buscar viver em mansidão, cuidar da alma, cuidar assim de viver em comunhão uns com os outros. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui na Tua casa. Mais uma vez, ó Deus, que o Senhor Deus esteja nos abençoando para que tenhamos como propósito neste ano, ó Pai, meditar nesse tema que é muito oportuno, ó Pai, para nós. Possamos ser melhores pessoas, possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, possamos crescer, ó Deus, em tantas qualidades que a Tua palavra assim nos dá a oportunidade, ó Deus. Que o Senhor afaste de nós todo o mal e nos faça, Deus, buscar mais e mais aquilo que é do Teu agrado. A mensagem de hoje, ó Pai, possamos aplicá-la nas nossas vidas, sendo mais gentis, mais humildes, mansos com as pessoas e sempre cumprindo, ó Pai, o Teu propósito, e que nada venha nos desanimar, ó Deus, mas que nós possamos seguir em frente, apesar das oposições, como Jesus, mesmo perseguido, foi até o fim, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou, está conosco, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.